Que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Manuel dos Santos nasceu 7 anos antes que Edson Arantes do Nascimento, o primeiro em Magé, a 50 quilômetros do estádio do Maracanã. O segundo em Três Corações, cerca de 5 horas de estrada até a Vila Belmiro. Mas Mané Garrincha e Pelé, que são os homens em questão, foram se encontrar com a camisa da seleção brasileira no estádio do Pacaembu, na capital paulista, em 18 de maio de 1958. Olá, amigo Central 3, muito bem-vindo. Você está com o Leandro e a mim, Paulo Júnior, Pelé e Garrincha. É mole ou o que é mais, Paulão? Que coisa, hein? Tudo bem, Leandro? Um abraço para quem curte aí o meu time de botão, que hoje é especial para dupla Pelé e Garrincha, que jogaram 40 jogos pela seleção brasileira. O encontro começou nessa data que você acaba de citar, 18 de maio de 58, amistoso de preparação para a Copa do Mundo, Brasil vencendo a Bulgária por 3-1 com 2 gols do futuro rei. Foram então 40 jogos com Pelé e Garrincha juntos, 35 vitórias e 5 empates. E a última vez que o planeta os viu lado a lado pelo Scratch Canarinho, acaba de completar 50 anos, remete à vitória contra a mesma Bulgária, mas no início da Copa de 66, em 12 de julho, no Goodson Park, em Liverpool. Essa edição do meu time de botão, então, é especial sobre essas 40 partidas em que o Brasil e o mundo puderam curtir a invencibilidade, o brilho e os gols de Pelé e Garrincha. E esse programa, gravado em 18 de julho de 2016, 45 anos exatos também da despedida de Pelé do time nacional, amistoso contra a Iugoslávia em 1971. Vocês com certeza já ouviram em algum momento de suas empreitadas CDFicas ou nerdísticas ou internéticas de futebol que Pelé e Garrincha nunca perderam jogando juntos. E é verdade. E se eles nunca perderam jogando juntos, e se eles são, ainda que tão diferentes enquanto personagens, figuras tão igualmente paradigmáticas, né, pro futebol mundial também, mas antes de qualquer coisa pro futebol brasileiro, acho que nada mais justo que a gente colocar, não é uma campanha de um time de pontos corridos que fez 38 jogos e foi campeão inglês ou italiano ou sueco ou japonês, mas é uma dupla que jogou 40 partidas e foi campeã invicta de si mesma, digamos assim. E pra gente começar, Paulo, tem música? O Futebol, de Chico Buarque. A gente vai ouvir um trecho para começar. Vamos correr por essas 40 partidas em que a camisa amarela teve Pelé e Garrincha. Para anular a natural catimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega, para captar o visual e o chute a gol. Didi para Mané, Mané para Didi para Mané, para Didi para Pagão, para Pelé e Canhoteiro. Se o Garrincha já havia feito parte do elenco vice-campeão sul-americano de 57, Paulo Júnior, num torneio em fase única de pontos corridos em que perdeu para o Uruguai e Argentina, saiu com o título. Pelé tinha sido o destaque da conquista da Copa Roca do mesmo ano, marcando contra os argentinos, tanto no Maracanã quanto no Pacaembu. O Pelé, em 57, né, que é o ano que ele faz 17 anos, ele já foi artilheiro do Campeonato Paulista. Não é a grande temporada artilheira do Pelé, no Paulistão seria em 58, mas ele faz 20 gols no Paulista de 57. Pelé, que é de outubro de 40, então foi o ano que ele completou 17 anos. E o Garrincha já tinha jogado Sul-Americano, como você disse, o Pelé a Copa Roca. Por isso que o primeiro encontro deles é em 58. Em 57 eles não jogaram juntos pela seleção, e a primeira vez em que tiveram juntos em campo,
O Brasil entrou no Pacaembu com Gilmar, Dessordi, Mauro Ramos, Jadir, depois Orlando e Newton Santos, Roberto Belangueiro e Moacir, Garrincha, Mazola, depois Dino, Pelé e Canhoteiro, depois Pepe. E o técnico era Vicente Feola, que viu Pelé marcar 2 vezes e Pepe completar o placar amistoso contra a Bulgária. Preparação para a Copa do Mundo, pertinho da Copa já, né? Maio de 58, já era reta final para montar esse ataque para a Copa do Mundo, e o Feola testava pela primeira vez os dois juntos. E essa coisa que a gente tem, né, quando dá uma escalação antiga, quando tem uma substituição, a gente fala, né, Jadir depois Orlando, né? Mas não confunda quando alguém fala Altafine depois Mazola. Ah, né? Pois é. Não teve uma substituição no caso. Não teve. Entendedores entenderão. Mentira. Esse jogo é 18 de maio de 58, 3 dias depois, também no Pacaembu, o rival foi o Corinthians. Garrincha marcou os 2 gols, os 2 primeiros gols dele com a camisa da seleção. Brasil 5, Corinthians 0, amistoso em 21 de maio de 58, coladinho então na Copa. O time teve mudanças, teve Djalma Santos, teve Bellini, teve Zito, teve Didi, teve Pepe entre os titulares, seguindo aí os testes do técnico Vicente Feola para a Copa do Mundo. E chega a primeira Copa dos dois juntos, Leandro e Amin, onde eles fariam 4 partidas. A Copa de 58, disputada na Suécia, cuja capital, lembramos muito bem, outro meu time de botão aqui, é Estocolmo, e não Gotemburgo. O Brasil de Feola começou a sua campanha com um ataque formado por Joel, Mazola, Dida e Zagallo. Zagallo, o 11 ali, o primeiro ponta a marcar o lateral, segundo Paulo Júnior. O jogo foi 3-0, um jogo contra a Áustria. Depois, Joel, Mazola, Vavá e Zagallo formaram, portanto, o Vavá entrou no time, e 0-0 diante da Inglaterra. No terceiro confronto contra a União Soviética, a dupla finalmente entra em ação. Diz a lenda que os soviéticos, cruzando dados, fazendo cálculos, eles tinham certeza do título. Era uma questão matemática para eles, de um estudo futebolístico. Bobinhos eles de acharem que tem matemática tão exata no futebol. Mesmo surpreendidos pelas entradas de Zito, Garrincha e Pelé entre os titulares, eles não teriam dado tanta importância para as novidades do nosso time, do Screte amarelo. Diz a lenda, né? Diz a lenda. Eu acho que em relação ao Pelé, faz sentido. Muito jovem, imagino eu que os soviéticos não achavam que o Pelé seria titular ainda na primeira fase da Copa. Mas a lenda é boa, né? E a gente segue com ela. A orientação do Feola era explorar o Garrincha logo no início, indo para cima dos marcadores, e o início dessa partida em Gotemburgo ficou conhecida por muitos como os melhores 3 minutos da história. Tem no YouTube, quem quiser ver, vale a pena. Mané parte para cima de Boris Kuznetsov, depois de Voinov, mas para na trave. Na sequência, segundo minuto de jogo, Pelé repete o feito e também carimba o poste. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Didi dá daqueles passes para Vavá, que abre o placar. E apesar da pressão do rival no segundo tempo, Vavá marcou mais um depois do intervalo, garantiu a vitória por 2-0. Acho que então a primeira partida de Pelé e Garrincha juntos em Copa do Mundo acaba marcada por esse início avassalador. Tanto um quanto o outro participando das jogadas logo no início da partida e encantando os soviéticos e quem assistiu o jogo lá na Suécia. E essa grande atuação manteve a dupla na fase final da Copa. Aquela história de time que tá ganhando não se mexe, time que arrebenta, o técnico mantém. Então a dupla foi mantida para a fase final da Copa, com 3 vitórias sobre País de Gales, França e Suécia, e 11 gols marcados, sendo 6 de Pelé nesta fase, na fase final da Copa. Ainda que fosse o time do capitão Bellini, do goleiro Gilmar, da enciclopédia Newton Santos e do, olha lá, Mr. Futebol Didi, a dupla Pelé e Mané mostrava ao mundo o talento diferente, o talento do ataque brasileiro, que realmente não tinha precedentes. 2 dos gols do Rei contra os franceses, por exemplo, saíram de jogadas da ponta direita, dos pés e das pernas tortas do Garrincha, Paulo Júnior. É curioso que o Garrincha não marca gols na Copa, né? O Pelé faz essa sequência incrível, 6 gols em 3 jogos.
na fase final, mas o Garrincha participa mais criando, indo para cima mesmo do lateral, do zagueiro, e cortando e mandando a bola para a área. Nesse jogo, por exemplo, contra a França, como você citou, é fundamental a participação dele. E a partir dali, Pelé começaria a brilhar cada vez mais com a camisa do Santos, conquistando o título paulista, marcando 58 gols. O Paulistão e o Carioca começavam logo depois da Copa do Mundo. Já Garrincha, que já tinha uma taça pelo seu clube, marcou inclusive um gol no 6-2 da final do Carioca de 57 diante do Fluminense. Então, o Botafogo não chegou até a hegemonia do Santos, né, no estadual. O estadual do Rio era mais dividido na época, enquanto o Santos enfileirou títulos. Mas se o Pelé era artilheiro no estadual de São Paulo, Garrincha era destaque aí de uma histórica final de Campeonato Carioca 6-2 contra o Fluminense. E temos um gol bem interessante para ouvir, Leandro e a mim. Edson Leite narrando o primeiro gol do Pelé em Copas do Mundo. A vitória por 1-0 sobre País de Gales. É aquele gol que ele recebe meio de costa, dá um drible girando o corpo, um balãozinho, não chega a ser um chapéu, claro, é um balãozinho ali na altura da cintura do zagueiro, marca 1-0 para o Brasil sobre Gales. Primeira vitória que o Pelé garante de fato para a seleção brasileira numa Copa. Ali de fundo, cruza, para Raul, passa por todo mundo, arco livre, salva a situação Williams pela lateral das arquibancadas. Salva agora milagrosamente a cidadela de Kelsey do País de Gales. Vai de sorte arremessar para o Brasil. Prepara-se de sorte, chama Mazola para fora da área. Arremessa para Mazola, corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo, Arthur não marca. Bola mandada agora por Põe, pela lateral das arquibancadas, em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de sorte para Mazola, repetindo o lance. Mazola de puxeta para o corpo de Diri, de cabeça para Pelé. Pelé tem que espetacularmente um arremesso foi para Mazola. Mazola de bicicleta, Didi a Pelé. Pelé dá uma meia puxeta, engana o seu adversário espetacularmente e rola a pelota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia, 1-0. Vamos passar para o período entre Copas, digamos, vamos colocar assim, para ficar mais claro, de pós-58 até 62. A dupla voltou a jogar junta no Sul-Americano logo do ano seguinte, no ano de 59. Sul-Americano este disputado na Argentina. Nos 6 jogos da competição, eles atuaram nos 4 últimos, vencendo Bolívia, Uruguai e Paraguai, além de um empate contra os donos da casa, os argentinos, que foram inclusive os campeões do torneio. Pelé, com 8 gols, quer dizer, o cara fez 8 gols. Brincadeira, né? É brincadeira. Foi artilheiro e eleito, mesmo sem ser campeão, o melhor jogador do campeonato, Paulão. Tem 2 histórias nesse Sul-Americano de 59. Uma delas é uma batalha contra o Uruguai, para muitos acabou depois sendo chamada de a Batalha do Rio da Prata. Brasil e Uruguai numa briga histórica. Almir e Orlando acabaram expulsos pelo lado do Brasil, Davone e Gonçalves pelo lado do Uruguai. Uma confusão que começa ali com chutes para cima do Pelé, que revidou. O Almir gostava também de uma briga, não fugia de uma. Briga boa, batalha famosa, conhecida, que fez com que o jogo seguisse com 9 para cada lado. E uma outra história, lembrada, aliás, em matéria recente do site dos nossos amigos da Trivela, é que o empate contra a Argentina nesse Sul-Americano é talvez o jogo em que a dupla teve mais perto da derrota. Os hermanos jogavam pelo empate, abriram o placar com Pizzuti, Pelé empatou e o Brasil foi para cima no segundo tempo, até que nos 40 minutos o árbitro Carlos Robles anulou um gol argentino. O Estadão afirma na notícia após o jogo que o gol de Nardiello foi anotado em impedimento, portanto foi corretamente anulado. Já o livro Todos os Jogos do Brasil diz que a anulação foi legítima, mas por um toque de mão de Rodrigues. E agora o Brasil também pode reclamar do apito, porque também, segundo os relatos, no último lance do jogo, Garrincha dribla o goleiro e quando chuta para o gol vazio, o árbitro termina o jogo antes da bola entrar. Então, é um jogo 1-1 que por muito pouco não marca a única derrota
de Pelé e Garrincha pela seleção. Fato é, como você já explicou no texto inicial, o empate já valia para a Argentina, né? O Brasil acabou, depois de ganhar a Copa do Mundo de 58, não conseguiu ganhar o Sul-Americano de 59. Tempos de futebol muito equilibrado também, né? Brasil, Argentina, Uruguai, só tinha jogão. O Brasil acabou não sendo campeão continental, mesmo sendo campeão mundial. Um abraço para a família Pernambuquinho, um grande gentleman do futebol, e que pouca vergonha, se driblar o goleiro, tocar pro gol e acabar o jogo. É brincadeira, o juiz está de brincadeira. Picada. Em 1960, o ano seguinte a este sul-americano, teve Pelé e Garrincha? Teve Pelé e Garrincha. Eles estiveram juntos em 7 amistosos, venceram 6 e empataram 1. Venceram Egito 3 vezes, o Malmö, um clube sueco, uma vez, a Dinamarca e o português Sporting de Lisboa, além de um empate contra a Inter de Milão no San Siro. Depois, a seleção brasileira fez apenas 5 jogos no ano de 61 e o Garrincha, em 4 deles, atuou sem o Pelé. Foram então se reencontrar os dois apenas na Taça Oswaldo Cruz de 62. 62 já é ano de Copa, o Chile se preparando para o Mundial. E o duelo, a Taça Oswaldo Cruz, né, que era um encontro anual entre a seleção brasileira e a paraguaia, aconteceu em abril daquele ano, já na reta final da preparação para o Mundial. Tomando nota e não perdendo a conta dos gols, 6-0 sobre os paraguaios no Maracanã, com 1 de Garrincha e 1 de Pelé, e 4-0 no Pacaembu. O Gasolina marcou 2 vezes, Paulão. Em maio, mais 2 amistosos contra Portugal, 2-1 no Pacaembu, 1-0 no Maracanã, 1-0 com gol de Pelé, e mais 2 jogos diante de País de Gales, 3-1 no Maracanã, 1 de Garrincha e 1 de Pelé, e o resultado repetido no Pacaembu 4 dias depois, com 2 de Pelé. Fazia pouco gol, né? O rapaz só não fazia muito gol, e a gente chega agora na segunda Copa, uma Copa de só 2 jogos da dupla, e a parceria interrompida por lesão, né? Por lesão, a lesão do Pelé, e acabou sendo a Copa do Garrincha, a Copa em que o Garrincha, inclusive, é suspenso na semifinal, mas joga a final, uma das histórias mais polêmicas e controversas da história dos mundiais. O Brasil estreou nessa Copa do Mundo em 30 de maio contra o México, na cidade de Viña del Mar, com Gilmar, Djalma Santos, Mauro Ramos de Oliveira, Zósimo e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. O time clássico dos clássicos esse, hein, Paulo? Que beleza, né? Que beleza. É um 4-2-4, assim, que você joga na mesa e eles se ajeitam, né? É brincadeira. O técnico era Aimoré Moreira. 4 anos depois, a dupla que decidiu os jogos do primeiro título mundial começava a campanha naturalmente mais madura e agora titular absoluta do ataque. Nesse período, o Pelé já crescendo internacionalmente, né? Ainda que ele tivesse só 21 anos, já tinha títulos paulistas, títulos do Rio-São Paulo, da Taça Brasil. Já era o protagonista, né, de uma consolidação do Santos como grande time do país no período. Garrincha, no também bastante forte Botafogo, não tinha tamanha hegemonia no Rio de Janeiro como parceiro de seleção, mas com 28 anos chegava no Chile, claro, diante de grandes expectativas, os chilenos na expectativa do que viria com Pelé e Garrincha. Chega a estreia, vitória com gols de Zagallo e Pelé, mas na rodada seguinte, em 2 de junho, no estádio Sausalito, o empate contra a Tchecoslováquia interromperia o auge da relação Pelé-Mané. Um estiramento muscular na virilha tirou o rei da Copa do Mundo após uma finalização de perna esquerda no segundo tempo. O jogo terminou 0-0 e o país vivia a dúvida. A seleção seguiria forte sem o grande craque Pelé fora da Copa do Mundo já a partir do terceiro jogo. Continua forte interrogação. Disseram que essa pergunta foi feita nesse tom na sala de imprensa, ali na fila do Telex, em Sausalito. A Copa seguiria com Amarildo, o grande Amarildo que foi calado pela FIFA nas vésperas da Copa de 2014. Pois né? Que coisa grande feia, personagem, né? Ninguém mais ouviu falar do Amarildo, né? Que engraçado, né? A Copa seguiria com o Amarildo
como titular. Camisa 20, Paulo? Camisa 20, né? Isso. Acho que era camisa 20. E ele marcou logo 2 vezes na vitória contra a Espanha, um jogo também de arbitragem muito controversa. Na fase final, Garrincha chamou a responsabilidade e fez 2 gols nos ingleses, mais 2 nos chilenos e colocou o Brasil novamente na final. A gente vai ouvir o gol de Garrincha com a ausência do Pelé, abrindo o placar contra a Inglaterra em partida vencida pelo Brasil. Zagallo now. Zagallo, the outside left. And up comes Nilton Santos. Now Zagallo and the corner to Brazil. Perhaps a little more than 20,000 in the ground now. Something like about 22,000. Out of a 27,000 capacity as Zagallo ticks the corner. There's Garrincha. It's a goal. Brazil have scored. And now we get the celebration. 14 minutes from half-time. The stadium erupts. And off go the thunder flashes. Narração tirada do YouTube, segundo consta, da BBC de Londres, acompanhando o Brasil e Inglaterra. Mas Mané foi expulso já perto do final do jogo. E aí, outra interrogação, Leandro e a mim. Seríamos campeões sem a dupla? Jamais a gente vai saber, porque saberemos. O habilidoso Garrincha acabou absolvido e a notícia chegou em plantão nas rádios, nas TVs aqui no Brasil. Ele foi para o jogo na grande decisão contra a Tchecoslováquia, vitória por 3-1 e Garrincha, ao lado de Vavá e mais 4 jogadores, acabou como artilheiro da Copa do Mundo. Como você falou, se o Pelé desfalcou a Copa, o Garrincha colocou a Copa embaixo do braço, claro, era um timaço, né? Era uma base já campeã mundial, tinha gente de um gabarito, como você disse, de um time redondinho de Zito, Didi, Vavá, Zagallo. Mas é o grande momento do Garrincha, né? Na ausência do Pelé, ele virou o grande personagem desse time e também personagem fora de campo, né? Inclusive a gente vai ouvir agora Elza Soares. Viajou a convite da delegação brasileira para ser uma espécie lá de rainha da Copa, rainha da delegação, algo assim, e ali começava uma relação com Mané Garrincha. Uma das músicas que fizeram com que ela estourasse ali no comecinho dos anos 60, 61, era Se Acaso Você Chegasse. É o que a gente vai ouvir agora para depois entrar no pós-Copa de 62. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um pobre flor. De dia voava, voava, de noite voava, voava, assim nós vamos vivendo de amor. Um abraço para Fernando Vives e Caio Quero, que fazem o Travessia na Central 3. Procure pelo Travessia, escolha um dos temas que lhe apetecerem e curta, que é música brasileira na veia, com qualidade, com informação. E um abraço também para Bob Wilson, o diretor teatral que tão mal retratou Elza Soares e Garrincha no teatro recentemente. A gente entrou... Entramos no hiato. A gente entrou num hiato depois da Copa de 62 na relação
entre a bola, Garrincha e Pelé. O Brasil voltou a campo só em março de 63. Que tempos, né? Ganha a Copa e fica 8 meses. Não precisa jogar, né? Pois é, Enquanto isso, a Alemanha teve convocação 20 dias depois do Mundial. É brincadeira, mas pode seguir, desculpa. Com um time bastante diferente do bicampeão mundial, sem as referências e com poucos jogadores dos grandes times brasileiros. Com a convocação alternativa que foi feita para o Sul-Americano de 63, a seleção terminou apenas no 4º lugar, perdendo para a campeã Bolívia, o vice Paraguai e a 3ª colocada Argentina. Foi realmente um Sul-Americano diferentão, Paulo Júnior, mas a Copa Roca em abril teve de volta, se não todas, algumas das estrelas. As estrelas voltaram, embora sem ainda o Garrincha. O ataque seguia a mistura de Santos e Botafogo. Dorval, Coutinho, Amarildo, Pelé, Pepe, Zagallo eram os nomes de Aimoré Moreira em mais uma taça que chegou para o Brasil. O Brasil venceu essa Copa Roca. Seguiram dessa Copa Roca os amistosos, a maioria deles com Pelé, mas ainda nada de Garrincha, que já completava 30 anos de outubro daquela jornada, Paulão. Não jogaram juntos pela seleção em 63. E a dupla, enquanto isso, protagonizou um grande encontro por clubes no começo daquele ano. Na final da Taça Brasil de 62, disputada no início de 63, o jogo de ida no Pacaembu terminou 4-3 para o Santos. Garrincha não atuou pelo Botafogo. Ele voltou na segunda partida no Maracanã. 102 mil pessoas viram o Botafogo dar o troco. 3 Botafogo, 1 Santos. Foram ao terceiro jogo, novamente no Maracanã, e um massacre santista, 5-0, 2 de Pelé e título nacional na cidade do grande rival da época. Em 63, o Botafogo fez uma série de excursões, tal qual o Peixe foi se consolidando aí como talvez o segundo time brasileiro mais conhecido no exterior. Em 64, rolou uma meia revanche no torneio Rio-São Paulo. O Botafogo ganhou do Santos no jogo de ida da final, 3-2, e por falta de datas, a partida de volta não aconteceu. A organização do Rio-São Paulo dividiu o título entre os dois clubes, portanto, Botafogo deu o troco vencendo, mas acabou que o Santos também tem esse título na sua prateleira. Seleção brasileira em 64 só fez 3 jogos. Olha aí de novo a diferença dos tempos, né? Só 3 jogos em 64, válidos pela Taça das Nações, comemorando o 50º aniversário da confederação local. Sem Garrincha, mas com Pelé, o Brasil perdeu um quadrangular para a Argentina, que venceu as 3 partidas. E aí tem a volta de Garrincha, Leandro e a mim, em 65. Depois de um ano sem jogar, o Vicente Feola convocou a equipe para os amistosos de junho de 65, marcando, como o Paulo já antecipou, a volta do Garrincha ao Screte Canarinho. Com Pelé e Mané, o time venceu a Bélgica e a Alemanha, ambas no Maracanã, não ao mesmo tempo, tá? Primeiro a Bélgica, depois a Alemanha, e também empatou com a Argentina no mesmo estádio. Além disso, ganhou da Argélia em Oran e empatou com Portugal na cidade do Porto, além de bater a União Soviética neste país. Jogos de nível até razoáveis, não pegou mamata não. Voltaram a jogar juntos Mané e Pelé só em 66, num treino contra a seleção gaúcha, vencido por 2-0. E em meio a uma série de testes de Feola, também venceram o Chile em maio e Peru, Polônia, Atlético de Madrid e Suécia no mês seguinte, no mês de junho, além de AIK Solna e Malmo no mês 7, no mês de julho. Tudo se preparando, creio eu, para o Mundial de 66. Vale lembrar, né, Paulo, que nesses jogos de 66 o Garrincha já era um atleta do Corinthians. Ele começou no Corinthians em março daquele ano, então já perto ali da reta final para chegar na Copa do Mundo, e como a maioria das pessoas já sabe, já deve ter ouvido falar, não brilhou no Parque São Jorge, né? 13 jogos, só 2 gols, não conseguiu brilhar como nos tempos de Botafogo. Ainda assim, vai à Copa de 66 como jogador do Corinthians. A gente vai ouvir a reportagem do Canal 100 para Brasil 3, União Soviética 0, jogo de julho de 65, com Garrincha entrando no lugar de Jairzinho e Pelé titular com a camisa 10. Vamos ouvir aí o Canal 100. Era querer muito, sabendo que do outro lado estariam Pelé e os reis do futebol.
para a plateia. Os brasileiros davam uma demonstração de simpatia e cordialidade, retribuindo a carinhosa recepção que lhes fora dispensada. Afinal, chegara o grande momento, a exibição dos bicampeões mundiais. A primeira oportunidade. Bola para Flávio em condições excepcionais. O primeiro gol perdido pelo atacante brasileiro. Quem se apresentaria perfeito desde o início era o goleiro Manga. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Gosta do Canal 100, Paulo Júnior? Canal 100 não é muito fácil de ouvir, né? É melhor de assistir. A gente deixa o link aí na descrição do programa. Mas tá fácil de achar na internet também. De toda forma, a gente deixa o link. Brasil 3, União Soviética 0, julho de 65. É esse último jogo aí que a gente ouviu um pedacinho, ouviu um gostinho aí da narração do Canal 100 para chegar na cereja do bolo. A cereja do bolo fala da estreia brasileira na Copa de 66. Buscando o tricampeonato, estreamos com vitória sobre a Bulgária por 2-0. Um gol do Pelé, outro do Mané, mas o encanto terminaria ali, no estádio do Everton, na cidade de Liverpool, no Goodson Park, na Inglaterra. Sem o Pelé na rodada seguinte, o Brasil de Garrincha perdeu para a Hungria, única derrota dele pela seleção, e sem Garrincha, também machucado na terceira rodada, o time, aí com Pelé, caiu para Portugal e deu adeus ao Mundial. Com Pelé ainda male, né? O Pelé todo todo quebrado. A gente vai, então, vamos nos ater ao Brasil 2, Bulgária 0. Esse sim, uma cereja boa de se comer. Copa do Mundo de 66, primeira rodada, 12 de julho de 66. O árbitro da Alemanha, o Kurt Schender. O Brasil alinhado com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Altair e Paulo Henrique. Denilson e Lima, Garrincha, Alcindo, Pelé e Jairzinho. O técnico é Vicente Fiola. E que coisa, né? Jogaram juntos essa primeira rodada, o último jogo da dupla juntos. Na segunda rodada, Garrincha perdeu sozinho. Na terceira rodada, Pelé perdeu sozinho. Imagino eu, Leandro e a mim, que aí podia ter sido a única derrota deles, né? Porque o Brasil não vinha bem na Copa de 66 e imagino eu que, principalmente esse jogo contra Portugal, que era uma seleção muito forte, acho que mesmo com Garrincha não ia dar para o Brasil. Portugal jogou muito duro, não poupou as pancadas para cima do Pelé e fez valer uma geração histórica, né? O time do Eusébio, que foi longe naquela Copa do Mundo. E uma cereja do bolo meio melancólica também, né? Porque não é título, né? É uma cereja do bolo que trata da última vez em que o planeta Bola viu Pelé e Garrincha alinhando juntos pela seleção brasileira. Ainda que a gente vai fechar com a despedida do Garrincha, dezembro de 73 no Maracanã, tem Pelé em campo, Brasil 2, combinado estrangeiro 1, narração do Peirão de Castro. Aí é a última mesmo deles, né? E falar de despedida com o Garrincha é complicado, né? Porque o Garrincha definhou, né? Então, não só como atleta, mas... Não fez a opção que o Pelé fez ao deixar a seleção, por exemplo, depois de 70, né? Exato. E foi mesmo depois de largar a bola, ele continuou... a saúde dele foi definhando em praça pública, então é muito triste. A gente sempre é bom a gente lembrar dos começos do Garrincha, nem sempre dos finais, mas é também necessário. Não é à toa que a gente tem um baita de um quadro aqui no estúdio, né, Paulo Júnior? Um quadro do Maracanã meio vazio, inclusive ao fundo. Meio não, né? Não tem uma alma viva ali no fundo do Maracanã que a gente tem aqui no quadro, mas o Pelé e o Garrincha, cada um com a sua camisa, um com a do Santos, outro com a do Botafogo, estão jovens, sorridentes, saudáveis, e parece que é o retrato, a primeira imagem que a gente tem desses jogadores é essa aqui, essa do Pelé, essa do Garrincha que a gente vê aqui todo dia nos estúdios. E se não terminaram com toda essa pompa, com toda essa saúde, faz parte inclusive da própria biografia, faz parte da história. Para a gente entender o personagem Garrincha, a gente tem que visitar
essas páginas negras, né, Paulão? Que não vem ao caso a gente entrar em detalhes agora, mas acho que só fazem o mito ficar ainda mais vultuoso, concorda ou não? Concordo completamente. E para voltar para o nosso assunto principal nesse programa, que são os jogos, as escalações, as histórias das partidas, outros tempos do futebol, né? Só 40 jogos pela seleção, né? Jogadores que eram unanimidades, mas primeiro que não se jogava tanto, né? A gente passou aí por temporadas com 4, 5 jogos, né? Segundo que lesões, uma certa má fase do Garrincha na reta final de sua carreira também impediu que eles tivessem jogado muito mais, né? Mas é uma história redondinha, né? 35 vitórias em 40 jogos, jamais perderam, e quando foram perder, estavam sozinhos, né? A Copa de 66, primeiro jogo, 2-0, um gol de cada um. Um se machuca, o outro perde, o outro se machuca, um perde, e a história termina assim. Pelé, claro, voltaria na Copa de 70, né? Já pro Garrincha, a Copa de 66 acaba sendo uma das últimas lembranças mesmo que a torcida tem dele. Depois ainda foi jogar no Flamengo, ainda rodou fora do Brasil. E outra curiosidade, para fechar de minha parte, Leandro e a mim, o 2-0 na estreia são 2 gols de falta, né? Coisa curiosa também. 2 gols de falta, 2-0 Pelé e Garrincha, 2 gols de falta. Brasil normal. Se virando como dava numa seleção que já não tinha aquele gás todo do bicampeonato de 4 anos antes. O meu time de botão se despede com a despedida do Garrincha. A gente vai ouvir... São 20 segundinhos, é só começar. Pelé em campo, mais um combinado estrangeiro. A narração é do Peirão de Castro. A gente manda um abraço pro Rodrigo Borges, que devia ter cruzado os dedos aqui, torcendo pra gente dar a escalação da Bulgária na última partida dos dois. Eu quase comecei, viu, Paulão? Mas eu não ia conseguir terminar. Então a gente deixou a convocação, a escalação da Bulgária, a gente deixa... Hoje é o meu time de botão, Pelé e Mané, né? Vamos facilitar, não precisa ter nome búlgaro de trava-língua. Deixa a Bulgária pra lá. Paulão, show de bola, hein? Valeu, um abraço. Um abraço pra você, amigo Central 3, a gente volta em breve com mais um time. Se você quer dar sugestão, se você quer ver um time nesse estrelão aqui, coloque nos comentários, faça chegar até a gente a sua sugestão. Um grande abraço, viva Pelé e viva Mané. Para Unichenko, marcado pelo Carlos Alberto. Tentativa de tabela, interceptação de Carlos Alberto, tocou para Mané Garrincha, olha aí o Maracanã explodindo. A alegria do povo. Lançamento curto até Jairzinho. Revolve para Mané. Lá vai o seu Mané das pernas tortas. Prendendo bola o Mané, trabalhando com Clodoaldo. Clodoaldo a Carlos Alberto. Carlos Alberto tocou para Jair. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.